Olá, gente, tudo jóia? Então, hoje a gente vai dar continuidade, tá, ao conteúdo de tensões no solo, devido ao peso próprio, e nesse caso a gente já considera que há fluxo, né, através do solo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo, tá, bem simples. A gente tem, nesse caso, uma camada de 9 metros de espessura, de uma argila rígida, tá? E ela está depositada sobre uma camada de areia. Então, se vocês observarem aqui, ó, na imagem, a gente tem aqui a camada de argila com 9 metros de espessura e logo abaixo uma camada de 3 metros de areia, ok? Outra informação extremamente importante que diz aqui, ó, a areia está sob pressão artesiana. O que isso significa? Que eu tenho uma pressão de água de baixo para cima atuando nesse ponto aqui, na interface entre a areia e a argila. Tá? É como se fosse uma força que estivesse atuando aqui na camada de areia, em sentido à camada de argila, pressionando, né? Nessa interface aqui, a camada de argila, tá? Ou seja, isso é uma pressão artesiana. E essa pressão artesiana aqui no ponto A, a magnitude dela é igual a 3,6 metros de coluna de água, certo? Tá aqui indicada com piezômetro, tá aqui a indicação. Então, o que é que se quer saber? O que deseja saber quanto eu posso cortar, fazer essa escavação aqui acima do ponto A, de forma que isso aqui não fique instável, tá? Lembrem que a gente viu na aula passada o conceito de estado crítico do solo, né? Onde a gente vê que a tensão efetiva, quando é zero, é o estado que a gente considera que efetiva zero é igual quando tem uma ruptura ou uma instabilidade, tá? Então, é essa situação que a gente vai analisar. A gente vai ver o estado limite, essa situação limite que esse solo suporta, tá? Quanto eu posso escavar no máximo de forma a manter o ponto A ainda estável, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular as tensões de um ponto A, que é o nosso ponto de interesse, ok? Então, aqui a gente vai ter, ó, a tensão total no ponto A, tá? Tudo em relação ao ponto A. Então, o primeiro passo que a gente dá é calcular a tensão total, tá? Então, qual a tensão total que está atuando no ponto A? O que é que eu tenho acima do ponto A? Né? Eu tenho apenas essa camadinha aqui de argila, ok? E qual a espessura dessa camada? Não sei. É justamente o que a gente quer determinar. Porque a partir do momento que eu souber quanto é H, eu vou saber quanto é essa espessura. Isso é justamente o que a gente quer determinar. Como é que eu posso representar aqui essa espessura? Eu tenho uma espessura total aqui da camada de argila de 9 metros e eu quero determinar H. Então, isso aqui que vai ficar vai ser justamente 9 menos H. Então, a tensão total em A vai ser 9 menos H, que é essa espessura, vezes o peso específico dessa camada de argila, que é 18 quilonewtons, ok? Agora, falta a gente calcular a poropressão em A. Quanto é a poropressão em A? Aqui a gente tem indicado, né, qual é a pressão de água que está atuando aqui, 3,6 metros de coluna de água. Como aqui a gente vai trabalhar em kPa, mesma coisa aqui. Então, a altura é 3,6 vezes o peso específico da água, que a gente pode adotar como 9,81 kN por metro cúbico, ou 10. No caso aqui, eu vou trabalhar com 9,81, ok? Então, aqui eu tenho a tensão total e tenho a poropressão. Para determinar a tensão efetiva em A, basta pegar, subtrair da tensão total, a poropressão, como a gente já fez várias vezes, ok? Então, aqui eu tenho que vai ser 9 menos H vezes 18 menos a poropressão, que é 3,6 vezes o gama da água, que é 9,81. Opa! Certo? Logo, a tensão efetiva em A vai ser igual a, vou fazer aqui a continha rapidinho com vocês. Próxima vez já vou deixar o cálculo pronto. Vai ser 9, só melhorando aqui, vezes 18. A gente vai ter aqui 162
menos 18H. De onde saiu 18? Isso, menos 18H, menos, não é? 3,6 vezes 9,81. Aqui a gente tem 35,32. Logo, a tensão efetiva em A vai ser igual a 126,68 menos 18 vezes H, ok? Então, a pior situação, ou seja, a situação limite, ela é me dada a partir do momento que eu estabeleço os valores desse H para o pior caso, que é quando a tensão efetiva em A é igual a zero. Ah, então eu posso escavar até a tensão efetiva em A ser igual a zero? Não. Na verdade, você não pode atingir aquele valor, ok? Então, aqui é a pior situação, eu vou dizer que a minha tensão efetiva em A é igual a zero. Então, eu vou ter que 126,68 menos 18H é igual a zero. Isso vai me dar H igual a... Opa! Não é 162 não, aqui é 126. Então, vamos lá. Vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. Dividido por... dá aproximadamente 7,04 metros. Ok? Então, a gente não pode chegar a esse valor de H. Tem que ser um valor, a gente só pode escavar. Essa escavação aqui, ela tem que ter menos de 7,0 metros. Senão, a gente vai ter problema. Por quê? Porque o peso dessa camada de argila aqui, ó. Porque o peso... Deixa eu pegar aqui o mouse de foto. Porque o peso dessa camada de argila aqui não vai ser suficiente para suportar a pressão de água que está sendo exercida aqui no ponto A. Então, o máximo que a gente pode fazer de corte aqui é 7,04. Tem que ser um valor abaixo disso. Por quê? Porque qualquer valor abaixo disso, esse peso aqui vai ser superior à pressão de água que está sendo exercida aqui nesse ponto. Ok? Bom, essa é essa questão. Vou gravar os exemplos em vídeos separados para ficar mais fácil para vocês estudarem. Esse foi o exemplo 3.